Alegria e paz, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Giovanni Romão, sou catequista, sou pregador e hoje nós iremos meditar nas 5 características que formam o verdadeiro cristão. Então, desde já eu peço que você se abra para essa palavra que será pregada. Feche os teus olhos um instante e peça para que o Espírito Santo te visite neste momento. Que toda a distração, que tudo aquilo que não for da vontade de Deus possa cair por terra nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Ilumine seus passos, ilumine a sua vida e te transforme num homem e numa mulher cheio da graça e do amor dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa pregação ela vai ser muito catequética também, tá? Então, se você puder pegar o papel, uma caneta para anotar as informações aqui, será muito importante, tá? Lembrando que todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, terá uma pregação nova nesse canal. As pregações elas serão catequéticas, elas serão de cunho espiritual, para que você progrida na sua fé católica e na sua espiritualidade. Para que se inscrevam no canal e bebam dessa fonte inesgotável, que é seguir Jesus Cristo e a doutrina que a Igreja Católica Apostólica Romana prega. Saiba que você está num canal 100% católico. E tudo aquilo que eu falo, eu não tiro da minha cabeça, eu sempre falo seguindo o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras. O livro dos Atos dos Apóstolos vai narrar o episódio em que Paulo e Silas estavam evangelizando a Europa. Eles estão ali em meados de Roma, da Grécia. Ao encontro deles aparece uma moça que é tida como adivinha. E ela, sendo adivinha, ela dava muito lucro para as pessoas que tinham empreendimentos. Era explorada pelas pessoas que tinham negócios e através das adivinhações que ela fazia, os patrões eram beneficiados daquilo que ela profetizava a respeito dos negócios futuros que eles fariam. Então, quando Paulo e Silas se encontram com uma criada suposta como adivinha, ele já se estranha, porque a igreja primitiva ela bebeu muito da pessoa de Jesus Cristo. O Pentecostes já tinha acontecido. Pedro já estava tomando a igreja, já estava evangelizando os judeus. E Paulo foi para fora de Jerusalém evangelizar outras comunidades. E nesse cenário, Paulo está em Roma com seu amigo Silas e se depara com essa criada. E assim que ele se depara com ela, a criada diz: escutem esses homens, porque esses homens são de Deus. Mas a alegação que a mulher fez é uma alegação alegórica, carregada de sarcasmo, e Paulo automaticamente diz: em nome de Jesus Cristo, que esse espírito que está sobre você vá embora. Acontece que aqui existe uma libertação de um espírito impuro que tomava conta dela, e era através desse espírito que ela tinha o poder de dar lucros para os seus empresários. Mas o incômodo dessa palavra não está em relação à libertação que Paulo e Silas fizeram com ela, mas sim dos patrões se sentirem lesados porque Paulo tinha expulsado o demônio que dava lucro para os empreendimentos deles. E qual foi a atitude desses patrões? Mandar prender Paulo e Silas no calabouço em Roma. E é exatamente aqui que está o problema. Paulo, carregado do Espírito Santo, junto com Silas, é enviado para ser açoitado. Ou seja, ele é amarrado junto com seu amigo e começam a sofrer muitas pancadas. Começam a ser açoitados com varas, com socos, começam a ser desprezados pela população em praça pública, completamente pelados, somente porque expulsou um espírito maligno que dava sucesso para os seus negócios. E aqui está o primeiro ponto do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão cumpre a verdade. Giovanni, o que significa cumprir a verdade? Em primeiro lugar, para que nós cumpramos a verdade, nós precisamos conhecê-la. Jesus, antes de ser crucificado, naquele discurso de despedida em que ele
está preparando os discípulos para a sua crucificação, ele diz: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o que é a verdade para o cristão? Conhecer a verdade significa conhecer uma pessoa, o Deus que se revelou na pessoa de Jesus. E o engraçado é que nós somos seres dotados de razão. E conhecer a verdade significa abrir a minha razão e também abrir o meu coração através da fé para acolher essa verdade que é Deus. Porque quando nós nos abrimos para essa verdade que é Jesus Cristo, tudo aquilo que nos compete dizer o que é certo e o que é errado está fundamentado numa única pessoa, que é Ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer essa verdade que Ele fala nos evangelhos, de que a sua felicidade, de que a sua alegria, e de que a sua esperança de ser feliz, de ser realizado e de você ter uma vida nova só se dá através de uma comunhão completa com a pessoa dele. Quando Paulo e Silas expulsam da criada aquele espírito adivinho, automaticamente ele está libertando ela pelo nome de uma única pessoa. Ou seja, você precisa ter contato direto com ela. Essa pessoa se revela na palavra de Deus. Essa pessoa se revela no magistério que a igreja interpreta, juntamente com a tradição e com a Sagrada Escritura. Então, através do conhecimento de Jesus, nós sabemos quais são os pecados que nós precisamos eliminar, quais são os senhores a quem nós servimos, porque todos os pecados, todos os vícios, quando nós somos escravos dele, se tornam nossos senhores. E nós só temos esse conhecimento a respeito da verdade quando nós estamos ligados a essa pessoa. E em relação à verdade também, é necessário falar a verdade. Ao mesmo tempo que você conhece o que é certo e o que é errado, julgando através do Espírito Santo, você consegue ter contato direto de falar para as pessoas aquilo que é correto e aquilo que é errado. Mas todas as vezes que você for falar a verdade, é necessário falar com mansidão, é necessário que você fale com caridade, é necessário que você fale com prudência, mas que você não tenha medo das consequências que essa verdade pode trazer. Porque quando Paulo e Silas expulsaram os demônios dela, a primeira consequência que eles sofreram foi ser presos pelos delegados da época. Quando nós falamos a verdade, nós estamos ligados diretamente à pessoa de Jesus, porque é Ele que ilumina a nossa razão e o nosso coração para viver essa verdade. Então, se você se diz cristão, é necessário que você conheça, é necessário que você dê testemunho dessa verdade e que você não tenha medo de tudo aquilo que for de consequências que essa verdade, quando for dita, possa trazer. O versículo 22 diz o seguinte: o povo se reuniu contra eles e os magistrados ordenaram que os desnudassem e o açoitassem. Depois de uma boa surra, os colocaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardassem bem guardados. Recebido o encargo, colocou-os no último calabouço e amarrou seus pés ao cepo. Nesses 3 versículos que eu acabei de ler, nós encontramos o segundo ponto do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão enfrenta todas as dificuldades. Olha que engraçado. Depois que nós conhecemos a verdade, nós nos comprometemos com ela. E quando nós nos comprometemos com ela, ela traz consequências. E nesse exato momento, eu queria que você entendesse que o cristão não foge de nenhuma dificuldade que ele tem que passar. Eu queria que você trouxesse à tona nesse momento qual que é a dificuldade que você está enfrentando hoje. Veja bem, Paulo e Silas, depois de terem dito a verdade, foram presos, apanharam e ficaram pelados. E depois de uma boa surra, colocaram eles presos numa masmorra, num calabouço, com guardas vigiando eles. E tiveram os seus pés e as suas mãos presos nas correntes. Quais são as correntes que te aprisionam hoje? Quais são as verdades? Quais são as dificuldades que você está enfrentando agora? Talvez as suas dificuldades sejam uma doença física, talvez seja algum parente viciado com drogas, talvez seja um pecado ao qual você esteja acorrentado, talvez seja problemas psicológicos, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje?
que te desnuda, que te faz sofrer. Paulo e Silas estavam no mesmo cenário em que nós estamos quando nós estamos sofrendo. Mas diferentes deles, eles não fugiram do sofrimento, eles enfrentaram, eles assumiram que através da verdade nós precisamos nos responsabilizar pela verdade que nós carregamos. Na semana passada, inclusive o vídeo eu vou deixar aqui em cima para que você leia a respeito da cura da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha uma verdade que todo mundo conhecia e ela estava envergonhada dessa dificuldade que ela enfrentava. A respeito dessas verdades que dessas dificuldades que você está enfrentando hoje, será que você não correu delas? Será que você deixou de lado tudo aquilo que você sofreu e acha que a sua vida vai ficar reduzida somente a isso? O verdadeiro cristão, ele enfrenta, ele resolve e não assume nenhum tipo de vitimismo. Veja bem, você não pode se colocar numa atitude de vítima. Você não pode ficar preso nessa situação em que você está, porque Paulo e Silas enfrentavam as suas dificuldades, porque estavam apoiados numa verdade. Traga nesse momento agora as suas verdades. Deixe que Deus se una a esse sofrimento em que você está passando agora. Eu não estou prometendo que ele vai ser resolvido, não. Veja bem. O que eu estou dizendo é que quando nós estamos caminhando com Jesus, uma das atitudes do cristão é não fugir de nenhuma responsabilidade. O que eu estou dizendo é que você precisa sim correr atrás de resolver os seus problemas. Você precisa sim entregar currículo para poder procurar um trabalho. Que você precisa se qualificar profissionalmente. Que você precisa cuidar do seu casamento, cuidar da educação dos seus filhos, viver a sua fé. Ou seja, você precisa assumir uma postura de que Deus está comigo, mas através dessa união com Ele, eu conseguirei passar por todas as dificuldades, sem terceirizar nenhum tipo de culpa, sem terceirizar nenhum tipo de responsabilidade. É essa a atitude do verdadeiro cristão. O versículo 25 nos entrega o terceiro passo do verdadeiro cristão. Acompanhe. À meia-noite, Paulo e Silas recitavam um hino a Deus, enquanto os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, empunhou uma espada para se matar, crendo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo lhe gritou bem forte: "Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui." Paulo e Silas estavam evangelizando a Roma. Eles estavam pregando a boa nova e estavam espalhando a palavra de Deus. E por conta de uma verdade, foram presos, apanharam e agora estão presos numa masmorra. Mas olha aqui, o terceiro passo como é importante. No auge da dor de Paulo e de Silas, sangrando, cheio de hematomas, com os pés e as mãos acorrentados, como presos, como condenados, resolveram tomar uma atitude de adoração. O terceiro passo para o verdadeiro cristão é ter uma vida profunda de intimidade e de oração com Jesus. À meia-noite, no pico da dor deles, sem ter motivo nenhum para ser preso, eles resolveram se juntar e levantar hinos de louvor a Deus. Nesse exato momento, você precisa ter em mente que para que você consiga ter forças para resolver esses problemas, para encarar as dificuldades, sem nenhum vitimismo, você precisa estar ligado profundamente à videira verdadeira que é Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós abrimos o nosso coração através da oração, todas as correntes, todas as cadeias e todos os alicerces dos nossos problemas são sacudidos. Eu fico imaginando, gente, Paulo e Silas, pelados, juntos, chorando, cheio de hematomas. Eles tomaram uma atitude. Devem ter conversado um com o outro. E aí, Paulo? E aí, Silas? Vamos fazer uma coisa diferente de todos os presos aqui? Vamos começar a rezar e agradecer a Deus por esse momento que eu estou passando. E nesse exato momento, eles começaram a cantar: o céu se abre,
quero louvar-te, te adoramos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eles começaram, no meio da dor, a fazer um louvor tão forte de agradecimento pelas dificuldades que eles estavam passando. Que qual foi o resultado dessa oração? Os alicerces da cadeia foram sacudidos por um terremoto. E todas as correntes e todas as cadeias se quebraram. Os cadeados começaram a se abrir, gente. Olha o impacto que uma oração feita diante da dor, feita diante do sofrimento, causa na vida de um cristão verdadeiro. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está afastado da oração, se você faz tempo que não se confessa, se faz tempo que não comunga numa missa, se faz tempo que você não medita na palavra de Deus, se faz tempo que você não pega num terço para poder rezar, e está enfrentando a meia-noite dos seus problemas, talvez você esteja no pico da sua dor, no pico do seu sofrimento, um dos resultados que pode abalar, ajudar a resolver esse problema, é você ter uma vida profunda de oração com Jesus. A oração que Paulo e Silas fizeram na prisão foi uma oração de louvor. E o louvor ele tem uma característica muito importante na vida do cristão, porque o louvor é o reconhecimento da pequenez do homem e do senhorio de Jesus, do senhorio de Deus, que é capaz de mover todas as coisas através da sua comunhão, meu irmão e minha irmã, com oração diante de Jesus, no seu sofrimento, na sua lágrima, na sua angústia. Os alicerces dos seus problemas são sacudidos. E olha como é importante você ter essa clareza, porque na passagem diz o seguinte, que todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ou seja, talvez na sua casa só você reza. Talvez na sua casa só você quer saber de igreja. Mas todo mundo enfrenta problemas. Talvez existem pessoas que estejam passando por mais problemas e mais dificuldades que você dentro da sua própria casa. Mas só que quando você se une, quando você faz esse alinhamento do seu sofrimento com oração íntima e perfeita a Deus, os problemas de todos são acolhidos no coração de Deus. E Deus escuta. Não foi somente Paulo e Silas que foi liberto naquele momento, todos os presos foram libertos. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, que talvez na sua casa, talvez só você reze, mas todas as pessoas vão ser beneficiadas do poder que Deus está dando para você. Olha que forte isso. O verdadeiro cristão tem uma profunda união com Jesus. O verdadeiro cristão conhece a verdade. O verdadeiro cristão não não esquece de enfrentar os problemas, não se vitimiza. E quando os problemas de todos são abalados através da oração, olha o resultado que acontece com as pessoas que não são de igreja, que as pessoas que não conhecem a Deus. Porque olha o testemunho que o carcereiro diz. Ele estava dormindo e fala que ao ver as portas abertas, ele tentou se matar, porque ele não sabia que justificativa dar para os magistrados, para os delegados da época. Então ele pensou, meu Deus do céu, como que eu vou explicar para o meu superior que tinha dois doidos aqui que estavam açoitados, que estavam amarrados, começaram a rezar aqui e a cadeia veio abaixo? Então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me matar. E Paulo grita bem lá de trás e fala, não se mate, carcereiro, porque nós não estamos querendo fugir dos nossos problemas, nós estamos aqui, não te faças nenhum mal. E o carcereiro, reconhecendo o poder que tinha naquela oração, ele cai aos pés de Paulo e Silas e diz, o que é que eu preciso para ter o conhecimento desse Deus? E aqui vai o quarto passo. O verdadeiro cristão evangeliza em todos os lugares. O versículo 29 diz o seguinte, o carcereiro pediu luz, correu para dentro e se lançou aos pés de Paulo e Silas,
Conduziu-os para fora e lhe disse: Senhores, que devo fazer para me salvar? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e te salvarás com a sua família. Expuseram a ele e a toda a família a mensagem do Senhor. Ainda de noite os levou, lavou-lhes as feridas e se batizou com toda a família. A seguir, os levou para sua casa, ofereceu-lhes uma refeição e festejou com toda a sua casa o fato de haver acreditado em Deus. Paulo e Silas estavam chagados e agora libertos. E o testemunho que aquela oração causou na vida do carcereiro foi de reconhecer que ele estava mais machucado do que os meninos que estavam presos. E quando ele cai diante de Paulo e Silas e pede uma experiência com o Senhor, eles saem da cadeia, saem daquela masmorra e os três vão para a casa do carcereiro. E lá é pregada a palavra de Deus. Lá ele batiza a família do carcereiro e se alegram num jantar por terem acreditado no Senhor. A quarta característica do cristão é: o cristão evangeliza em todos os lugares e não mede esforços nem desculpas para levar a boa nova para as pessoas. Gente, Paulo e Silas tinham todos os motivos para poder não ir para a casa do carcereiro, mas ele foi. E por que eles foram? Porque eles sabiam que através dessa visita a família do carcereiro seria salva. Jesus te chama, meu irmão, minha irmã. Jesus quer usar você através do seu testemunho, através da palavra que você conhece, através do amor que você experimentou, através das dificuldades que você enfrenta e através da sua oração. Muitas pessoas precisam se encontrar com Jesus da mesma forma que você se encontrou com Ele. Você precisa ter no seu coração, meu irmão, minha irmã, uma sede de querer levar essa boa nova para todas as pessoas. Sem desculpas, sem desculpas. Eu falei na primeira pregação, eu vou deixar o link aqui no card, que você precisa ter uma sede de almas. A igreja, depois que ela deixa de ser um hospital de curar as feridas das pessoas, ela se torna uma casa de missão. Eu estou te enviando agora para evangelizar as pessoas que você conhece, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você trabalha. As pessoas têm sede de um Deus, têm sede de felicidade, e você precisa ser o porta-voz desse Deus para elas. Paulo e Silas estavam chagados, feridos, doentes, cansados, sem comer. E mesmo assim, eles resolveram levar a boa nova para aquele carcereiro, porque ele testemunhou um Deus que liberta presos, machucados e acorrentados através da oração. Você precisa ter essa sede, meu irmão, porque o mundo passa, tudo passa, mas só Deus permanece. O versículo 35, lá no finalzinho, diz o seguinte, que ao amanhecer, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas da prisão, porque viam que ele realmente era um homem de Deus. E quando Paulo fica sabendo disso, ele diz o seguinte: negativo, nós não vamos sair daqui assim, porque ontem à tarde nós não tínhamos feito absolutamente nada, e vocês nos acorrentaram, nos bateram e nos prenderam. Pois se eles querem que eu saia daqui, que eles venham aqui e me retirem. Por quê? Porque aqui está o quinto passo. As pessoas precisam reconhecer a reputação de cristão que você tem. Muitas vezes você foi machucado pelas pessoas. Muitas vezes você foi esnobado pela sua família. Muitas vezes as pessoas não te compreenderam perfeitamente a fé que você professa. E quando Paulo e Silas manda os magistrados irem soltar eles, a palavra está dizendo que todas as vezes em que você foi envergonhado, que você ficou pelado diante das pessoas, que você foi açoitado diante delas, que você passou todo tipo de humilhação e todo tipo de vergonha, elas precisam ver em você que você estava certo e que você serve o verdadeiro Deus. Ou seja, o verdadeiro cristão tem a sua reputação reconhecida por todas. Mas olha bem,
para que você tenha a sua reputação reconhecida, você precisa dar testemunho da verdade. Assim como Paulo e Silas fizeram. E como é que eu dou testemunho da verdade? Conhecendo a verdade, não fugindo das responsabilidades, tendo uma vida de oração, evangelizando as pessoas, para que aí sim toda humilhação seja corrigida com o poder da palavra do Deus que habita em nós. E nesse exato momento, Paulo recebe as desculpas na praça pública junto com Silas e são libertos. Que essa palavra atinja o seu coração, meu irmão, minha irmã, para que você faça um exame de consciência, se você realmente está sendo um verdadeiro cristão. Essa passagem, pouquíssimas vezes eu escuto pregar na igreja, na missa, mas é uma verdade profunda da igreja primitiva. E ela nos deixa uma meditação muito clara de que é no meio da dor que eu tenho que agradecer a Deus. Porque agradecer a Deus nas alegrias é muito fácil. Que eu preciso conhecer a verdade cada vez mais. Então toda formação, toda pregação, toda missa que você for, toda catequese que você receber, leve a sério. Leve a sério, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós nos apaixonamos por esse Jesus. E é algo que está queimando meu coração agora que eu queria falar, tá? Não existe essa de ser cristão sem ser da igreja, tá? Não existe. O verdadeiro cristão é religioso. E é religioso num lugar, na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque Jesus funda uma igreja, dá autoridade para 12 homens, que são liderados por Pedro. E é esse Pedro que continua a missão iniciada por Jesus. E é através dessa igreja que nós somos alimentados com a palavra, perdoados na confissão e somos alimentados todos os dias pela Eucaristia. Se você quer ser um cristão verdadeiro, tenha isso em mente. Você precisa estar ligado à sua paróquia, à sua comunidade. Você precisa viver a fé, porque Paulo e Silas pregavam, mas sempre estavam celebrando a Eucaristia nas casas. Porque a Eucaristia é o sacramento do perdão, é o batismo que nos salva, nos livra de todo o mal. Recapitulando, conheça a verdade, não fuja das suas responsabilidades, tenha uma vida profunda de oração, evangelize as pessoas para que a sua reputação seja reconhecida. Que Deus abençoe você. Eu espero você na próxima semana, às 11 horas da manhã, aqui, para meditar mais uma palavra. E lembrando que 3 vezes por semana será postado aqui nos shorts 3 meditações de catequese, de pregação e também de espiritualidade. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.